por outros meios de participação. E aí a lei das SA passou a atribuir à CVM e ao DREI a competência para regular os meios de participação à distância. Então, a instrução CVM 481 passou a regular justamente as participações por videoconferência, além da participação por boletim de voto à distância. E com a introdução da videoconferência como meio de participação, hoje nós temos 3 tipos de assembleias, né? Aquelas que são exclusivamente presenciais, ou seja, que não tem videoconferência, mas que tem o boletim de voto à distância, que é obrigatório para todo tipo de assembleia, salvo as exceções previstas na 481. As assembleias semipresenciais ou híbridas, que são aquelas em que o acionista pode participar tanto presencialmente no auditório, quanto por videoconferência, e as assembleias exclusivamente digitais, que são aquelas em que não acontecem em auditório, mas exclusivamente por videoconferência e boletim de voto à distância. Então, para que as assembleias digitais sejam realizadas de forma regular, é necessário que as companhias observem algumas regras que são diferentes do que vinha sendo praticado, do que as companhias estavam acostumadas a introduzir nos seus editais de convocação. Então, para além das matérias da ordem do dia, existem uma série de instruções que o edital de convocação que vocês já divulgaram para esse ano tem que conter, tais como se a assembleia vai ser semipresencial, presencial ou exclusivamente digital, quais serão os documentos que os acionistas terão que apresentar para participar da assembleia. Em geral costumam ser identidade, o ato constitutivo, extrato de posição acionária, procuração e identificação do procurador. Mas no caso das assembleias digitais, o edital de convocação ele tem que ser bem claro quanto às instruções necessárias para o acionista participar e se cadastrar na videoconferência, tá? Então, isso tem que acontecer com até 2 dias antes do início da assembleia, que é o prazo fatal para que os acionistas possam encaminhar os seus documentos para o cadastro e validação pela companhia. Então, a partir de 2 dias antes da assembleia, a companhia tem lá que verificar todos os cadastros que foram realizados para validar a participação desses acionistas e enviar a eles o link de participação na assembleia. Bom, agora eu vou passar aqui a palavra para a Clarissa, vou até fechar meu microfone para ela poder falar. Eu acho que a Clarissa está com um problema de conexão, eu vou acabar assumindo um pouco a parte dela, eu queria saber se vocês me ouvem bem. Sim, estamos te ouvindo sim, Rafa. Tá ok, então agora falando um pouquinho aqui do que seriam os atos preparatórios, né, para a convocação, a gente teria aí, né, para uma AGO um pouco antes do período já em que a companhia se organiza para a convocação, elaborar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, submeter isso dentro da estrutura de governança da companhia a uma reunião da diretoria para ter uma aprovação nesse âmbito. Depois da aprovação da diretoria, subir para o conselho para que haja uma aprovação ad referendum da AGO e também para que o próprio conselho faça a convocação da AGO, como costuma ser regra na maioria das companhias que a gente vê por aí, né? Se a companhia tiver conselho fiscal instalado, também tem que ter um parecer do conselho fiscal a respeito das DFs. E, ultimamente, os comitês de auditoria, eles têm entrado também na estrutura de governança de grande parte das companhias, muito por conta dos segmentos de listagem da B3, né, que exigem esses comitês de auditoria como órgãos também estatutários. Então, se houver na estrutura também que o comitê opine sobre as DFs, tendo completado essa dinâmica para aprovação das demonstrações financeiras, a gente tem aí 133 da Lei das SA que demanda que se publique um aviso informando que os documentos estão à disposição, ou então que se publique os próprios documentos com um mês de antecedência como forma de suprir a publicação desse aviso aos acionistas. A divulgação hoje do edital de convocação, né, que a gente está aguardando muito ver como que vai ser abordada essa recente MP 1040, mas em regra passou a ser com 30 dias de antecedência para companhias abertas, muito embora na redação mais recente, enfim, muito recente, antes da alteração fosse somente de 15 dias. A gente tem que apresentar, né, os documentos à CVM sempre com 30, quando a companhia decide
numa AGE fazer o BVD, na AGO a gente sabe que é obrigatório. Então, um pouco da dinâmica de apresentação de documentos aí, de ato preparatório para a AGO. Nas assembleias extraordinárias, que não necessariamente tem aquelas matérias comuns previstas em leis, como as demonstrações financeiras e a proposta da administração, são outros eventos que são levados à AGE. Então, a gente também tem os atos preparatórios para esses eventos, que são a publicação da proposta e do edital, a proposta com aqueles anexos que eles variam muito de acordo com a matéria que é submetida à apreciação. Então, às vezes é um aumento de capital, pode ser uma incorporação, uma operação societária, a depender da matéria que é levada à AGE, a proposta muda um pouco, o prazo de convocação hoje com a MP também fica em 30 dias, e a opção, né, para você usar ou não o boletim de voto à distância. Porém, se a AGE for ser realizada aí no mesmo dia da AGO, a instrução também impõe que se adote o boletim de voto à distância de modo obrigatório. A gente, enfim, estou passando rapidamente sobre os atos preparatórios aqui, porque eu acho que a intenção é mais demonstrar a funcionalidade do sistema do que em si ficar se atendo à documentação. Então, eu acho que, em termos de atos preparatórios, a gente acabou cobrindo o que seria necessário. Agora eu passo a palavra para a Júlia, que vai falar um pouco do cronograma dos BVDs, né, que são obrigatórios aí nas AGOs e nas AGOS, por assim dizer. Então, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a apresentação. O Arnaldo está compartilhando ainda a tela? Vocês me ouvem? Está um pouco baixo, Júlia. Se puder falar um pouco mais alto. E, bom, a apresentação está na tela, sim. Está melhor? Sim. Estamos ouvindo melhor. Confirma para mim se você vê a apresentação na tela. Não, por enquanto não, Arnaldo. Bota para compartilhar de novo. Agora foi. Não, acho que agora foi. Conseguem ver a apresentação? Está carregando, mas eu imagino que sim. Então, e vocês viam a apresentação antes disso? Eu vi. Sim, só por um curto período de tempo. Ok. Então, agora o Rafael já deu um sobrevoo aí no que seriam os documentos preparatórios, e como também a ideia é que essa apresentação ela seja disponibilizada para vocês depois, acho que nem vale muito a pena entrar no detalhe do que são esses cronogramas, mas basicamente a gente apresenta aqui 2 cronogramas. Um cronograma que prevê uma assembleia com boletim de voto à distância, que é esse que está sendo projetado agora, e um que prevê uma assembleia sem boletim de voto à distância. As formalidades, basicamente, para uma assembleia com boletim de voto à distância estão listadas aqui, tem uma série de outras etapas, novas etapas que devem ser cumpridas quando você está lidando com uma assembleia desse tipo. E aí, eu acho que também não vale a pena a gente trazer em detalhes, até porque o Rafael já falou bastante sobre os documentos que devem ser divulgados. E, enfim. Um desses documentos é o boletim de voto à distância. E aí, o boletim de voto à distância, ele... Isso, obrigada. Ele tem como conteúdo, naturalmente, vai variar de acordo com a ordem do dia da Assembleia, mas ele vai ter conteúdo definido lá no anexo 21F da Instrução CVM 481. E, enfim, ele tem que ter como campos mínimos aqueles que estão previstos nesse anexo, que incluem nome, CNPJ, orientações de preenchimento e entrega do boletim de voto à distância. Sempre que a Assembleia for convocada para deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração, é preciso também colocar uma opção para que o processo, para que o acionista tenha a possibilidade de pedir o processo de voto múltiplo e votação em separado. E em toda e qualquer assembleia é necessário incluir uma deliberação dando oportunidade para os acionistas se manifestarem sobre a instalação ou não do Conselho Fiscal. E esse documento tem que ser disponibilizado um mês antes da Assembleia pelo sistema da Sicorp e da B3.
Agora falando um pouquinho de mapas, que eu acho que é uma das funcionalidades do sistema da TEM que mais revoluciona assim, com a Assembleia Digital, a Companhia Aberta ela tem que divulgar quatro mapas de votação quando ela faz uma Assembleia Geral com um boletim de voto à distância. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esses mapas, sobrevoando também, na ordem que eles deveriam ser divulgados. Então, o primeiro é o mapa de votação sintético do escriturador, que consolida os votos que foram proferidos à distância e que foram enviados ou para o custodiante ou para o escriturador. E aí a companhia tem que divulgar esse mapa assim que ela recebe do escriturador, sendo que o prazo para que o escriturador envie para a companhia é de 48 horas antes da Assembleia. O próximo mapa que a companhia tem que divulgar é um mapa final de votação, vamos assim dizer, que a companhia ela consolida os votos que ela recebe do mapa do escriturador com aqueles votos que foram enviados diretamente para a companhia. E aí esse mapa ele tem que ser divulgado um dia antes da Assembleia. E aí, em seguida, o próximo mapa é o mapa final de votação sintética, que é o mapa que é divulgado no dia da Assembleia, que dá todos os votos que foram realizados, tanto presencialmente quanto que eles foram proferidos à distância, mas não indicando nenhuma informação individual por acionista. E, por fim, a gente tem um mapa final de votação detalhada, que eu acho que, assim, para as pessoas que trabalham com companhias abertas e que fazem esses mapas sabem o quão difícil, às vezes, é fazer esse tipo de mapa. E por que ele é difícil? Porque a gente precisa apresentar as informações detalhadas de cada um dos acionistas para que esses acionistas consigam meio que comprovar que a companhia, de fato, registrou os votos que eles enviaram à distância. E aí esse mapa, pela complexidade que ele geralmente tem para ser feito, ele tem esse prazo de 7 dias úteis após a Assembleia Geral para que seja divulgado. Então, esses são os 4 mapas. Eu não sei se o Rafael quer falar um pouquinho sobre as funcionalidades do sistema para poder emitir esses mapas. Eu acho que essa questão de Assembleia Digital, acho que o que mais facilita são as questões procedimentais, como a emissão desses mapas. Aí eu não sei se deixar falar um pouco com o Rafael para ele explicar. Legal, Júlia. Arnaldo, se você me permitir compartilhar um pouco a tela, e aí tem muita gente que eu sei que eu estou vendo aqui na lista que já usa o sistema da TEM, então vai ficar um pouco mais do mesmo, mas eu vou mostrar um pouco para quem não conhece o sistema da TEM. Que isso que a Júlia falou, que realmente, pelo que a gente conversa, é a parte mais complexa para as empresas, a gente tentou automatizar aqui. Tá? Então, vou compartilhar minha tela, eu vou mostrar como é que isso aparece na prática usando esse sistema que vocês estão usando aqui para acessar o evento. Tá? Então, estou compartilhando minha tela aqui, que vocês devem estar vendo. Aqui na direita, tá? Esse é o painel do administrador. Então, vocês que estão como acionistas, vocês não devem estar vendo nada disso. Aqui embaixo tem algumas abas. E uma delas é relatórios, tá? Tem um botão aqui em cima na videoconferência, clicar, ela dá full screen, fica mais fácil de ver. E todos esses mapas que a Júlia citou, a gente emite por aqui. Então, mapa sintético, 2 dias antes, consolidado, final da votação, um dos últimos 5 dígitos do CPF que a Júlia falou, e eu sei que muita gente perde noite fazendo isso, porque é muito chato mesmo. Então, todos esses mapas a gente consegue emitir pelo sistema, tanto em PDF como em Excel, tá? Basicamente já pronto para você subir CVM. Eu não vou emitir nenhum agora, porque a gente não fez nenhuma votação. Até o final do workshop, vocês vão ver que tem algumas pautas aí que a gente vai votar. Então, no final eu vou emitir esses mapas e vou subir aqui na plataforma também para vocês terem acesso, tá? E vocês verem como é fácil o processo. Então, podemos prosseguir para a próxima pauta, pessoal. Parar aqui de compartilhar. Legal, Rafael. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. E agora nós vamos entrar na parte da apresentação que trata justamente do operacional da Assembleia, né? As funcionalidades aí do sistema de conferência da TEM otimizam muito o operacional da Assembleia, são uma super mão na roda para quem vai presidir e secretariar a mesa da Assembleia, porque a apuração dos votos, a elaboração dos mapas sintéticos e analíticos é feita de forma automática
Então, antes da introdução das assembleias digitais, o secretário da mesa tinha que fazer isso quase que manualmente, ao mesmo tempo em que elaborava a ata e conduzia a assembleia junto com o presidente. Então, se tornava, por muitas vezes, confusa essa tarefa de conduzir a assembleia. E com as funcionalidades da videoconferência e do sistema da TEM, isso fica muito mais simples e reduz muito a chance de erro ou de qualquer tipo de confusão durante a assembleia. De toda forma, muitas vezes, quem vai presidir a assembleia é um diretor da companhia, um presidente do conselho de administração que não necessariamente está habituado com esse ambiente de assembleia. Então, o que nós recomendamos é que sempre seja elaborado um roteiro de assembleia, para que quem for presidir a mesa possa seguir esse roteiro e não, enfim, entrar em nenhuma situação desconfortável. E como a assembleia digital ela tem que ser gravada, necessariamente gravada, é muito importante que ela seja quase que teatral, tá? Que a gente cumpra todos os requisitos da lei para instalação, eleição de mesa, condução da assembleia, porque o objetivo de manter a gravação da assembleia, pelo prazo previsto pela Instrução 481, é para que essa gravação sirva como meio de prova para um eventual questionamento futuro. Então, por isso é muito importante que o rito procedimental seja cumprido de forma estrita, tá? Então, a gente recomenda que o início da gravação ocorra no horário previsto no edital de convocação para o início da assembleia. Iniciada a gravação, que seja feita a verificação da presença e do quórum, como a gente fez aqui no início do nosso workshop, para que a mesa verifique se há quórum mínimo necessário para instalar a assembleia que se pretende, tá? E a verificação do quórum vai incluir tanto os acionistas que votaram por boletim de voto à distância, quanto os acionistas que estiverem presentes, caso seja uma assembleia com auditório, e com os acionistas que estiverem participando por videoconferência. Então, todos esses acionistas serão considerados presentes, tá? Então, verificada a presença, verificado o quórum mínimo para a instalação, que se declare a instalação da Assembleia Geral e que seja feita a eleição dos membros da mesa. Uma vez eleitos os membros da mesa, a gente recomenda que sejam feitas orientações aos acionistas sobre o uso da plataforma, como o Rafael fez no início aqui para a gente, para que não haja muitas pessoas falando ao mesmo tempo, para que as pessoas tenham os seus tempos de fala reservados e para que a gente não transforme a videoconferência em algo confuso, porque nós estamos num ambiente virtual, todos têm aí a oportunidade de falar, mas se todos falarem ao mesmo tempo, ficará uma coisa confusa, assim como ficaria também em um auditório, tá? Então, passadas as orientações aos acionistas, que seja feita a leitura da ordem do dia, das matérias que serão votadas naquele dia, que seja passado aos acionistas presentes a posição do mapa de votação à distância, para que eles tenham aí já alguma ciência de qual é o status de cada item da ordem do dia. Isso pode, inclusive, influenciar nas estratégias de voto dos acionistas. E, conforme o caso os acionistas requeiram, que sejam lidos os documentos que foram postos à disposição dos acionistas de forma prévia à realização da Assembleia, tá? Mas isso a gente recomenda que seja feito exclusivamente caso haja um pedido, para que não se torne algo maçante e para que o vídeo da Assembleia não seja algo muito longo, para que a própria Assembleia não se torne longa. E, bom, passado isso, a gente sugere que que as matérias da ordem do dia sejam colocadas para votação e que seja dado um intervalo entre uma matéria da ordem do dia e outra, para que um acionista possa eventualmente se manifestar, caso queira, para que a companhia possa prestar esclarecimentos, etc. E, bom, eu vou passar a palavra para o Rafael ou para a Clarissa, se ela tiver em condições aí, para a gente continuar com a condução operacional da Assembleia.
Eu vou representar a Clarissa porque eu acho que ela segue com problemas, mas, enfim, eu acho que o Arnaldo ele conseguiu dizer muito bem o passo a passo do que seria uma assembleia. Eu acho que a dinâmica da assembleia digital, ela tem que seguir todos esses requisitos e toda essa formalidade porque ela está sendo gravada, como ele bem colocou, então é importante. Em algumas ocasiões, nas assembleias presenciais, a gente dispensava algumas formalidades, mas, enfim, eu acho que agora que existe uma gravação, o ideal é que se siga, de fato, né, o procedimento da lei. Eu vou trazer alguns pontos de atenção que, na verdade, não se relacionam exatamente com o procedimento da Assembleia, mas que são itens que se relacionam com a condução dos trabalhos. Então, assim, é importante você ter a presença de um representante da administração, de um membro do Conselho Fiscal e do auditor independente, também de um membro do comitê de auditoria, se a companhia contar com esse órgão, para que sejam evitados adiamentos de deliberações ou algo do gênero, porque a lei prevê essa prerrogativa caso algum desses membros esteja ausente. O que implica, né, esse ato de aprovação das contas numa AGO, por exemplo, implica exonerar os administradores de responsabilidade. Acho que é justamente por isso que existe toda uma preocupação de informar os acionistas antes da Assembleia a respeito do que vai ser votado, colocando à disposição os documentos, como a gente alertou aqui nos atos preparatórios, porque é um ato de exoneração de responsabilidade. É muito raro acontecer em companhias abertas, mas quando a Assembleia aprova as DFs sugerindo alguma retificação, ou então não aprova a destinação do lucro que a administração propôs, isso gera um trabalho pós-Assembleia, né, uma republicação das DFs por conta dessa divergência do que foi proposto e do que a Assembleia de fato aprovou. A ata ela tem que ser descritiva no tocante à proposta da administração ou do resultado que foi aprovado. Então, ali, se houver algum desencontro entre destinação de resultado proposto e o que de fato os acionistas entenderam por bem destinar, a ata tem que ser descritiva neste tocante. Depois que você termina o conclave, né, a ata da Assembleia ela é publicada e arquivada aí nas juntas comerciais, como já deve ser procedimento mais de dia a dia das companhias. Numa assembleia digital, a gente fica muito se perguntando, né, como é que o acionista assina, porque a versão livro da ata ela é assinada, aí a instrução da CVM traz como solução que o presidente autentique uma lista de acionistas que estiveram presentes na plataforma, então é a assinatura do presidente e do secretário, ou seja, ali da mesa do conclave, que vai garantir a autenticidade da participação dessas pessoas na Assembleia Digital, né, além do registro que o próprio sistema faz. Esse outro item que a gente traz aqui, né, da possibilidade de transmitir a Assembleia, foi uma super controvérsia quando foi colocado na norma, em que pese existir essa prerrogativa, enfim, não se recomenda a transmissão, porque, de fato, o entendimento majoritário é de que o conclave e as assembleias são algo restrito àqueles participantes, então transmitir não seria muito bem o que se entende desde que se começou a ter essa discussão como um procedimento tão adequado assim, mas a gravação que não implica a necessidade de transmissão é o recomendável, é o que a norma de fato traz, né, como obrigação, e aguarda dessa gravação pelo período de 5 anos aí para a companhia ter uma segurança. Eu acho que com isso a gente consegue arrematar os pontos importantes do operacional da Assembleia, tanto no dia quanto no pós. Agora, no final, a gente trouxe dois temas... Apenas para complementar, Rafael, desculpa te interromper, a guarda dos documentos da Assembleia, da gravação, ela é muito importante. No caso das companhias fechadas, o prazo é de 2 anos, que é equivalente ao prazo prescricional para a propositura de ação anulatória. Então, a instrução da CVM 481 ampliou esse prazo para o caso das companhias abertas e, como eu disse anteriormente, isso tem como objetivo servir como meio de prova, e por isso é importante seguir aí todos os ritos da Assembleia. Pode seguir, Rafael, desculpa. Exato. Inclusive nos documentos que se divulgam para a Assembleia, especialmente em companhias abertas, a gente diz que a Assembleia vai ser gravada e que essa gravação vai ser guardada justamente para a defesa de interesses da companhia, dos administradores, enfim, das pessoas que se relacionam de alguma forma com a companhia, não somente na qualidade de acionista, né, mas principalmente por esse viés da administração. Acho que agora, no final, a gente trouxe 2 temas que geram, às vezes, um pouco de confusão, enfim, quando eles acontecem, mas é algo que não é tão incomum, né, que é a votação, é a eleição de membros do Conselho de Administração, que pode se dar tanto por voto múltiplo quanto por votação em separado.
Eu acho que sempre que a companhia tem que eleger conselho, aquela deliberação naquele ano acaba gerando uma ansiedade, porque existem essas possibilidades, né? O voto múltiplo, só relembrando, ele tem que ser requerido até 48 horas antes da AGO, então a companhia vai ter uma noção vai ter um período para se preparar caso isso venha a acontecer, ela vai saber previamente, em que pese a lei trazer um quórum de pedido, né, para a adoção desse procedimento de 10% do capital social votante, a gente sabe que a CVM reduziu esse quórum para fazer o pedido, então vai de 10% a 5% a depender do valor do capital social da companhia. Quando se tem um pedido válido da adoção do mecanismo do voto múltiplo, o que acontece é que, em que pese a companhia ter solicitado ou apresentado uma chapa para a eleição, automaticamente a chapa é desfeita e a eleição é feita por cabeça, por candidato, e não por chapa. E aí, na própria Assembleia, a gente tem que multiplicar o número de cargos disponíveis para a eleição desse conselho pelo número de ações presentes, para a gente chegar no número total de votos ali disponíveis para proceder à eleição do conselho. Antes de começar a eleição do conselho pelo voto múltiplo, o presidente tem que declarar a quantidade mínima de votos necessária para eleger pelo menos um membro, e a partir disso os acionistas ali na Assembleia se organizam para poder fazer a alocação dos votos deles e etc. nessa eleição de conselho por voto múltiplo. Tendo feito a eleição por voto múltiplo, acho que a decorrência imediata e o que talvez também preocupe as companhias na adoção desse mecanismo é que, havendo uma renúncia, uma vacância de algum daqueles membros eleitos por voto múltiplo, a consequência legal é que todo o conselho deva ser reeleito, então cai todo o conselho, a companhia tem que reconvocar uma assembleia para uma nova eleição. E, por fim, eu acho que esse ponto último eu vou abordar depois que eu falar da eleição em separado, porque eles têm uma relação. Vamos guardar essa possibilidade de extrapolação do limite para depois. A votação em separado tem uma dinâmica um pouquinho do voto múltiplo, e esses procedimentos não são excludentes. A gente pode ter numa mesma assembleia votação em separado e voto múltiplo. A diferença é que o voto múltiplo, ele é um mecanismo que se coloca na votação majoritária, onde participam todos os acionistas. A votação em separado, ele é um colégio eleitoral apartado, em que só participam os acionistas minoritários. Então, tem a exclusão da participação do controlador e das pessoas a ele vinculadas. Na companhia aberta, você tem a possibilidade desse pleito vir por ordinaristas, preferencialistas ou por ambas as classes de acionistas em conjunto, quando eles não conseguem somente na sua classe congregar a participação mínima necessária para fazer esse pleito. Tem uma necessidade também de titularidade prévia do ativo, né? Então, há que se fazer uma análise de desde quando o acionista tem um ativo para fazer esse pleito. O requisito legal é de 3 meses. E aí nós temos, né, 10% de ONs alinhadas, 15% de ONs alinhadas, 10% de PNs alinhadas, ou então elas duas congregadas em 10% para poder fazer o pedido e então fazer aí a eleição em separado dos membros. O ofício circular, perdão. Não, pode continuar. É que chegou uma pergunta aqui da audiência. Quando você acabar aí, eu faço, então. Tá, ok. Deixa eu só terminar esse tema, que aí a gente pode responder as perguntas que eles colocarem. Eu estava dizendo que, na verdade, existe um entendimento da CVM que quando a companhia só tem ações ordinárias emitidas, então o quórum se reduz, deve-se aplicar o quórum de 10% e não de 15%. A gente sabe que tem muitas companhias que são de novo mercado, então em que pese estar na lei lá o quórum de 15% para solicitar essa votação em separado, acaba sendo uma realidade os 10% para as companhias de novo mercado. E aí, alguns regulamentos de listagem trazem que o membro do conselho eleito em separado, ele é independente por critérios de regulamento de listagem. Então, assim, só um disclaimer que se traz. Às vezes, quando você tem um membro ali eleito em separado, você já tem um a mais naquela conta do número mínimo de membros independentes. Quando essas duas dinâmicas acontecem ao mesmo tempo, tanto votação em separado quanto voto múltiplo, deve-se primeiro fazer a eleição em separado. Por quê? Você desconta as ações que foram utilizadas pelos minoritários na eleição em separado na dinâmica do voto múltiplo.
Então, ali nas ações presentes, quando você for fazer aquele cálculo, né, de multiplicar número de cargos por número de ações presentes no voto múltiplo, você vai ter que descontar as ações presentes que já foram utilizadas na votação em separado para que o acionista não possa se valer das duas prerrogativas. Uma outra coisa que a lei traz e é importante é quando a eleição se dá também por meio dos dois mecanismos, votação em separado e voto múltiplo, a companhia que tem controlador tem uma garantia legal de que ela vai eleger a maioria do conselho. E aí é neste caso que pode se extrapolar o número mínimo de membros, para a garantia do controlador de ter maioria da administração eleita por ele. Eu acho que, assim, os pontos críticos de voto múltiplo e votação em separado no CA são esses que eu coloquei. Eu posso responder agora as dúvidas da audiência, se vocês quiserem, enfim, trazer a dúvida, Rafael. Legal, achei legal a palavra audiência aí, parece televisão já. A dúvida que chegou foi da Paula Baeta. Ela perguntou aqui, pessoal, sem controlador também faz voto em separado? Não, o controlador ele não participa da votação em separado, então é um colégio eleitoral que se forma ali durante a Assembleia, mas no qual somente os minoritários têm voto. Então, seria um candidato que não vai ser eleito de forma alguma por uma influência do controlador. Existe até uma orientação do ofício circular da CVM dizendo que ele não pode, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que era esse o ponto. Pelo que eu entendi, não sei se está certo, a Paula pode até exemplificar aqui, foi o seguinte, se a companhia não tem controlador, é mais pulverizada, ainda pode ter a possibilidade de voto em separado ou não? É só para empresas com um controlador definido? Eu entendo que perde o interesse, porque o voto em separado é justamente um mecanismo de ativismo para minoritários. Formar um colégio em separado em que todos podem participar, porque todos são minoritários, acaba se confundindo com uma votação majoritária, entendeu? Então teria que haver um controlador para que faça sentido ter uma votação em separado, entendeu? Porque é justamente o mecanismo para proteger e garantir que esse acionista acesse o conselho. Se todos são minoritários, todos vão concorrer, a priori, em pé de igualdade numa votação majoritária. Não vai ter alguém que sempre se sobrepõe à vontade dos demais. Vai ser uma concorrência mais equânime. No meu entender, eu acho que é um pouco essa a solução. Tá. Perfeito. Pessoal, antes de a gente abrir aqui uma votação para a gente testar aqui na plataforma, queria saber se tem mais alguma dúvida no chat sobre esse tema, que a gente sabe que é um tema muito complexo. Estou vendo que tem uma pessoa digitando aqui, então, enfim, vamos esperar um pouquinho se tem mais alguma dúvida nesse tema. A gente pode passar para o CF e talvez no final abrir para perguntas, porque aí também a gente dá a chance da Júlia e do Arnaldo colocarem também a visão deles sobre a experiência deles sobre esses dois pontos, que eu acho que é o que mais traz dúvidas na hora da Assembleia, né? Agora, falando um pouco da instalação do... Perdão, você ia falar alguma coisa, Rafael? Não, eu não sei o que você acha, Rafa, mas eu pensei em abrir uma votação aqui. Como a gente falou de votação, sim, mas eu acho que sem prejuízo da gente tirar as dúvidas do pessoal que está aqui, que eu acho que é importante também, tá? Claro. Então, agora, só para a gente arrematar aqui um pouco da nossa apresentação, com a instalação e votação em separado de membros do Conselho Fiscal. A instalação do Conselho Fiscal, ela pode ser requerida em qualquer assembleia, e hoje em dia, como a gente sabe que é uma matéria obrigatória de BVD, acaba sendo requisitada por uma grande parte dos acionistas, né? Tem um quórum legal também, que foi reduzido pela CVM, pela instrução 324, então nós temos que em companhias que têm ações ON emitidas, o quórum vai de 8% a 2% do capital social com direito a voto, a depender do capital social da companhia, e numa companhia que tem ações preferenciais, esse quórum cai ainda mais, né? Vai de 4% a 1%. Se a gente chega nesse limite, ou seja, se esse percentual de acionistas pede a instalação do Conselho Fiscal, então existe quórum para a instalação. Existem recomendações do ofício da CVM dizendo que quando você chega nesse quórum, a instalação se torna obrigatória, e aí a dinâmica de várias companhias é instalar, mas algumas delas ainda, enfim, apresentam uma certa resistência, porque é um entendimento da CVM num PAS, não é necessariamente o que está numa regulamentação ou na lei, então ainda existe talvez um espaço de manobra para as companhias, mas muitas delas resolvem instalar com um pedido válido. Tendo o Conselho Fiscal instalado, há que se falar da eleição em separado, que também é um mecanismo que permite aos minoritários chegarem a
a esse órgão, né, elegerem representantes dos minoritários. Na companhia que tem ações ordinárias emitidas, existe o quórum legal, que é de 10% para eleição em separado, mas a CVM entende que esses 10%, na verdade, não deve ser de ações presentes no conclave. Na verdade, são 10% de ações em circulação. Se a companhia tiver 10% de ações ordinárias na mão do mercado, na mão de minoritários, então haverá necessariamente a eleição em separado do Conselho Fiscal. Acontece que na Assembleia, o número de minoritários presentes é que vai eleger esse membro, ainda que não esteja lá os 10%, porque o requisito não é que esteja presente, mas que haja a diluição necessária. Para a eleição em separado dos preferencialistas, para Conselho Fiscal não tem quórum mínimo. Então, enfim, havendo ações preferenciais emitidas, haverá também a possibilidade de eleição em separado por preferencialistas minoritários aí para o Conselho Fiscal. Não tem outro mecanismo de eleição especial para Conselho Fiscal, né? A gente tem só a votação em separado, diferente da eleição do CA, que tem voto múltiplo e eleição em separado como possibilidades. E também, né, no Conselho Fiscal, enfim, a despeito desses dois mecanismos, tem a eleição majoritária, em que todos votam, enfim, nos candidatos que podem ser tanto apresentados pela administração da companhia, quanto apresentados por acionistas ali na própria Assembleia. Muito provavelmente os minoritários, né, com um pedido de instalação de Conselho Fiscal válido, levam candidatos para participarem dessa dinâmica da votação em separado. Então, a expectativa é que, com um pedido de instalação válido, muitos acabam conseguindo emplacar pelo menos um par de membros aí no Conselho Fiscal das companhias. Acho que, assim, o que tinha de problemática para apresentar nesses dois temas era um pouco isso, do que a gente tem de vivência aqui do nosso lado. A gente pode abrir para perguntas, ou então fazer a dinâmica de votação aí do Rafael. Legal, pessoal. Perfeito. Ó, recebi uma pergunta aqui, não tem muito a ver com esse tópico, mas eu vou falar. Aqui é do Alberto, tá? Alberto Freitas perguntou. Com relação à legislação, as companhias que alterarem seu estatuto prevendo a realização de assembleia no formato digital podem continuar realizando as mesmas se a legislação for alterada após a pandemia, proibindo novamente as assembleias digitais. Eu entendo que a legislação trouxe o mecanismo da Assembleia Digital como algo perene. Então, enfim, você colocou dentro do seu estatuto que vai ser uma realidade ou vai ser uma possibilidade de fazer a Assembleia Digital. Isso, independente do estado em que nos encontremos, vai seguir. Então, acabando a pandemia, se foi uma dinâmica boa para a companhia, eu entendo que isso pode continuar sendo adotado, a menos que você tenha escrito no seu estatuto social que a Assembleia Digital será o mecanismo ou será o meio somente enquanto perdurar esse estado, mas eu acho que não é bem o caso, né? Acho que o caso é deixar de uma forma mais flexível para vocês poderem escolher se querem fazer de forma virtual ou se querem fazer de forma presencial. Em complemento, diria que as assembleias digitais, elas não vieram como uma solução para o período de pandemia, mas elas foram aceleradas pelo período da pandemia, tá? Isso já era uma tendência que iria ser implementada em um momento ou em outro, mas isso se tornou urgente por conta da pandemia. Então, essa relação de causa e efeito entre a pandemia e a Assembleia Digital, ela não é exatamente direta, tá? Então, nós dificilmente acreditamos que caso a pandemia... a pandemia vai passar, mas quando ela passar, que a Assembleia Digital seja revogada. Dificilmente isso acontecerá. E, bom, respondendo à dúvida, caso aconteça, o Estatuto Social teria que ser readaptado, porque seria um meio de realização de assembleia que não estaria permitido em lei. Diga, Júlia. Não, eu ia complementar exatamente esse final. Eu acho que, de fato, eu concordo 100% que essa mudança na legislação ela foi acelerada, mas eu acho difícil que ela retroaja, né, volte a ser proibida uma assembleia exclusivamente digital, mas caso isso aconteça, embora eu acho que não é provável, de fato o Estatuto Social da companhia deveria ser reformado, porque pela ordem de
de aplicação de lei, né? A lei se sobrepõe ao estatuto, então o estatuto ele deveria ser reformado para não contrariar o que está disposto na lei. E sobre o ponto que tinha sido levantado... deixa eu só concluir, Rafael. Sobre o ponto que tinha sido levantado anteriormente sobre o voto em separado, já tem entendimento do CVM que não é aplicável para a companhia que não tem controle definido. Só para trazer um pouco, porque o Arnaldo colocou bem essa situação de que foi que acelerou o processo das assembleias digitais, e de fato foi, porque quando introduziram um boletim de voto à distância, que já é uma forma de você, né, fazer com que o acionista vote sem estar numa assembleia presencial, as audiências públicas colocadas pela CVM traziam comentários do mercado já solicitando que se fizesse assembleias digitais, então já era uma vontade do mercado. Estava, óbvio, ainda numa fase de estudo mais embrionária, mas a pandemia potencializou, então eu acho que se a gente pode considerar que é algo bacana, e vai ficar, né, porque não é algo que eu vejo como alguma lei revertendo, eu acho que é algo que tem uma tendência a ser perene. Sim. Desculpa, a presença de meios eletrônicos em assembleias veio se disseminando nos últimos anos, principalmente em assembleias que tinham muitos acionistas, assembleias de credores, no caso de empresas em recuperação judicial ou em falência, em que havia um número muito grande, um colegiado muito grande de votantes. Então, há um tempo atrás, existiam uns tokens de votação, que eram tipo controles remotos, em que os acionistas e credores podiam votar nas assembleias simplesmente apertando botões nesses controles remotos. E com a avançada tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, em que as companhias têm muitos acionistas, a inserção de tecnologia na realização da assembleia se tornou cada vez mais comum. E, bom, a videoconferência vem aí como uma solução para proporcionar a maior participação de acionistas. Nós vemos aqui no Brasil, não existe, eu acho que quase nenhuma companhia aberta que não tenha um investidor estrangeiro. Além disso, o Brasil é um país enorme. Então, a realização da Assembleia, sem a presença de tecnologia, ela mobilizava uma logística muito grande. Então, os acionistas estrangeiros tinham que mandar representantes para comparecer no auditório, os acionistas de outros estados tinham que vir até o local da Assembleia ou enviar representantes. Então, tornava a participação cara e difícil. Agora, com a videoconferência e com o aplicativo da TEM, a participação é muito mais fácil, tanto para o acionista quanto para a companhia que realiza a Assembleia, por conta dessas funcionalidades que a TEM oferece. Legal. E eu tenho uma história engraçada sobre isso, que a gente da TEM já fez quase 150 assembleias nesse último ano. E aí teve uma assembleia, não era nem de companhia de capital aberto, tá? E como é que a gente organiza normalmente? O pessoal que quer falar, tem um botão de levantar a mãozinha. Então, essa videoconferência que a gente está usando é uma videoconferência de evento. Normalmente a gente usa o Zoom, o Jitsi, enfim, outros tipos de videoconferência, onde tem essa questão da mãozinha. Então, começou a assembleia e um associado levantou a mão para poder falar. Só que estava na hora do presidente discursar, ele estava mostrando a aprovação de contas, as contas lá. E a gente não liberou o áudio desse acionista. Quando ele parou de falar, a gente foi lá e liberou o áudio dele, né? Por favor, senhor José, por favor, senhor José, se manifeste. E aí o senhor José falou assim, poxa, esse negócio é muito ruim de assembleia digital, tô com a mão levantada aqui o tempo inteiro, virtualmente, ninguém me dá a voz, não sei o que lá. Aí a gente falou assim, não, senhor José, isso aqui é para organizar o rito, no digital não pode, não fala ao mesmo tempo, tal, atrapalha, não sei o que. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí ele falou assim, não, pode falar, senhor José, o que você quer se manifestar? Não, eu só queria... Aí ele falou assim, não, eu só queria desejar boa tarde a todos. Fechou o microfone e não falou mais nada, aí da assembleia inteira. Depois a gente foi saber que o senhor José tinha 93 anos e estava participando pela primeira vez de uma assembleia. Então, foi uma história engraçada aí, que eu acho que fala um pouco dessa evolução para o digital. Pessoal, começando aqui, eu abri algumas votações para vocês testarem a plataforma, tá? Então, quem quiser votar, no canto direito aqui da tela tem um ícone pautas, tá? Vocês vão ver que tem 3 votações em aberto, tá? Para votação. Você vê que uma delas é de voto múltiplo. Então, imagina, fazer uma votação de voto múltiplo online.
Reimagina. Vamos ver o que vocês acham, tá? As duas primeiras são de voto simples. Lembrando que a segunda é só ON, então se alguém não conseguir votar, é porque provavelmente tem ação só PN. E aí, quando vocês podem ir votando, a gente vai finalizando aqui as votações, tá? Vou deixar aqui um pouco de tempo para vocês irem fazendo o processo. A gente que está como apresentador pode votar também, Rafael, para ter uma experiência? Claro, por favor. Todo mundo pode votar. Eu vou votar aqui. Eu já provei as contas da administração. Aí. Eu mandei distribuir os dividendos, porque também é importante o dinheiro, né? Vamos lá, pessoal. Tem uma pessoazinha que acabou de... Estamos com uma aprovação boa aqui, hein? Eu, como companhia, eu consigo acompanhar a votação enquanto não está finalizada. Então, eu estou acompanhando aqui as votações. E aí a gente consegue ver, Rafael, a parcial de cada item da ordem do dia, para os acionistas irem formulando as estratégias de voto deles para as outras matérias? Sim, eu vou fazer o seguinte, ó, tem 12 pessoas que não votaram ainda, mas o pessoal deve estar no banheiro, enfim, deve estar com alguma questão. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat. Tem uma pergunta da Lívia, se eu não me engano, Rafael, falando que nós podemos mudar o voto quantas vezes quisermos enquanto a votação estiver aberta? Exatamente. Boa, pessoal. Enquanto a votação está aberta, o que a gente percebeu quando a gente fazia? Pô, votei errado, aí tinha que abrir tudo de novo. Então, hoje a gente faz o quê? Enquanto ela estiver verdinha, a votação você pode alterar. Então, a pauta número 1, e só um voto é computado, tá? Então, a pauta número 1, eu vou finalizar ela aqui, tá? Vou finalizar a votação, me dá um minutinho só que ela está processando. Tá, finalizar e eu vou homologar o resultado. Então, se quem quiser clicar na pauta número 1, ela vai ficar azulzinho, tá? Quem clicar nela. E até um comentário sobre a dúvida trazida, eu diria o seguinte, o Rafael é o operador da plataforma, ele está atuando aí como secretário da mesa. Numa situação real de assembleia, a gente sugere sempre que a matéria colocada em votação seja esgotada, seja encerrada e a votação seja finalizada antes de que seja aberta a votação sobre outra matéria, para que não haja a situação em que os acionistas alterem os seus votos em diferentes matérias ao mesmo tempo, em decorrer de determinadas circunstâncias, para que a gente faça do voto um ato definitivo, tá? Então, por isso eu perguntei para o Rafael se ele já tem como lançar a parcial do item 1 da ordem do dia, para a gente divulgar o percentual pelo qual essa matéria foi aprovada ou rejeitada, para a gente, enfim, divulgar o resultado do voto e passar, então, para a seguinte matéria, para a ordem do dia da matéria seguinte. Perfeito. E aí é um ponto importante do roteiro, né? No roteiro, o presidente coloca a matéria em votação, como o Arnaldo disse lá nos procedimentos, aí a matéria fica aberta, vocês têm o tempo de votar, depois que a matéria é encerrada, apura-se a votação e o presidente declara o resultado, se foi aprovado ou rejeitado, e aí coloca aí o número de aprovações, o número de votos contrários e o registro das abstenções, se for o caso. É importante na montagem do roteiro. Só algumas observações que tu pergunta aqui no chat. Eu só abri a pauta 1, 2 e 4. Se quiser, eu abro a 3 e a 5 também, tá? Eu só abri 1, 2 e 4, então ninguém vai conseguir votar 3 e a 5 mesmo. Deixa fechada para a gente fazer essa simulação. Aí a gente encerra 1, 2 e 3, depois a gente abre a 4, depois a 5. Tá bom. E a outra observação é o seguinte, teve algumas pessoas que se cadastraram como representante, só que não cadastraram seus outorgantes. Então, eu sou representante, depois que eu me cadastro, tem que cadastrar quem eu represento. Então, essas pessoas que cadastraram como representante, elas não vão ter direito a voto, porque elas não cadastraram o outorgante. Se alguém tiver cadastrado como representante e depois, posteriormente, cadastrou como outorgante, a gente aqui deu os votos para essa pessoa. Todo mundo aqui da sala, exceto eu que sou controlador, está com 10 votos, eu estou com 100 votos. Então, alguns benefícios de ser o moderador da sala. Mas a primeira e a segunda pauta eu já fechei, Arnaldo. Então, se você clicar nela, ela vai estar azulzinho e você consegue ver as parciais da votação.
Tá, pauta 1 aprovada. Pauta 2 também aprovada. Teve 3 pessoas aqui que rejeitaram a pauta 2. Muito importante, principalmente para os que rejeitaram, os acionistas minoritários eles têm a oportunidade na Assembleia, tanto presencial quanto virtual, de fazer aí um ativismo, né, de exatamente provocar a companhia a, enfim, passar certas informações, provocar a companhia a homologar uma manifestação de voto. Então, para além dessa votação que a gente faz no sistema, a companhia tem que deixar à disposição do acionista para, caso ele queira, caso ele solicite, um canal para homologação de uma manifestação de voto por escrito. E essa manifestação de voto por escrito vai ter que ser anexada à ata e divulgada na CVM, juntamente com a ata. A gente já viu, né, Júlia, isso numa situação de assembleia real que foi muito interessante. A gente estava numa assembleia de um banco, que é a Companhia Aberta, um banco de investimento, e nós estávamos representando um acionista minoritário. Era uma situação de conflito societário. O advogado da companhia era, inclusive, um ex-diretor da CVM. E a gente apresentou uma manifestação de voto por escrito nessa assembleia, e ele havia dito para a gente que não divulgaria a manifestação de voto, não anexaria na ata. E nós, como acionistas minoritários, a gente teve que fazer isso acontecer, né? A gente teve que provocar o setor de emissores da B3 a oficiar a companhia para que a companhia divulgasse a manifestação de voto. Então a gente ligou para a B3 falando: olha, sou representante de um acionista minoritário, fiz uma assembleia hoje e a companhia cerceou o nosso direito de voto. Aí a B3 oficiou a companhia, no dia seguinte a manifestação já estava lá. Então, para que vocês, companhias, não passem por essa situação, caso um acionista solicite aí a homologação de uma manifestação de voto, não deixem de fazer. Tem uma pergunta aqui bem importante, bem legal, do João Siqueira, muito boa essa pergunta, que o Marcelo, que é nosso CTO, que ele está aqui no background, né? Ele que pediu para responder ela. Vou ler aqui, se o Marcelo tiver com o microfone legal, ele pode falar. O João Siqueira pergunta assim: o sistema bloqueia automaticamente aqueles que votaram na eleição em separado de votarem também na eleição majoritária? Então, Marcelo, você quer falar especificamente dessa pauta que você me avisou? Vamos ver se o Marcelo está online. O Marcelo entrou. Estão me ouvindo? Estamos sim, Marcelo. Então, assim, como nossos amigos aí apresentaram aí a palestra, no caso aqui a gente botou conselho de administração, ou seja, o voto múltiplo é para o conselho de administração e o voto separado também. Então, no caso, os majoritários não votam no voto separado e nem quem votou no voto múltiplo, seja escolhendo ou não a pessoa que venceu. Então, quem votou no voto múltiplo automaticamente está excluído da participação do voto separado, nesse caso do Conselho de Administração. Estou correto, pessoal? Passou no teste, Marcelo, será? Não sei, estou aguardando a resposta dos advogados. Perfeito. Perfeito, legal. Pessoal, eu abri aqui a pauta número 5, tá? Para quem pauta número 3, desculpa. Para quem quiser votar. E, Arnaldo, você pode abrir a câmera sem dó, tá? Tá liberado aqui a câmera, todo mundo aqui. Se quiser, pode abrir. Não precisa ter medo, não. Pauta 3, se alguém quiser votar, ó, tá liberada. Até aqui, vamos ver, acompanhar aqui se tem mais alguém votando. Aqui pelo sistema eu consigo acompanhar. Eu acho que isso é legal mostrar, hein? Não é legal, Marcelo? Vou mostrar aqui acompanhamento. Ó, aqui no sistema, não sei se vocês estão vendo, eu estou acompanhando como é que tá. Não fechou essa pauta, tá? Eu estou acompanhando como ela tá. Então, ó, tem 60 votos, 75%. Falta 26 acionistas a votarem. Vamos lá, atualizar aqui. Ó, 16. Então, aqui, como companhia, você consegue acompanhar quais pessoas que não votaram ainda. Então, aqui estou vendo. Aline no meu time, ó, Aline, vamos votar. Então, consigo acompanhar o pessoal que não votou ainda.
Ô, Rafael, só para tirar, então, são 3 cores que o acionista vai ver nas pautas. Então, a primeira cor verde é quando está aberto para votação, uma cor laranja enquanto vocês estão apurando a votação, e a cor azul quando ela já foi homologada, é isso? É isso mesmo. Então, eu vou fechar. Tem gente votando, mas eu vou fechar para o Rafa ficar mais simples. Então, eu vou vir aqui, eu vou finalizar a votação. Quem votou, votou, e ela está em amarelo. Então, o que quer dizer amarelo? Que eu, companhia, estou vendo qual foi o resultado. Se eu quiser, eu posso baixar um minimapa, né? Que a gente chama, é um minimapa de votação. Então, eu consigo ver aqui o resultado, ver que cada um votou aqui, ó, o consolidado, aqui, foi aprovado, 77%. E consigo ver o que cada um votou. Tem aqui a lista do que cada um votou. Vamos ver aqui embaixo. Aprovado, teve essas pessoas. Rejeitado essas pessoas. Quem não votou está aqui. Tá? Então, eu consigo ver isso. Então, vai lendo isso aqui para vocês ficarem tranquilos, está tudo certinho. E aí, se tiver, eu venho aqui e boto homologar resultado. Botei homologar, a pauta fica azul. Ficando azul, quando qualquer um de vocês que cai na pauta número 3, se eu ver o resultado já na tela. E se quiser, a empresa também divulga isso oralmente. Mas o resultado já está na tela aí para vocês acompanharem. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação, Marcelo. Salvou aqui. Posso abrir o voto separado, então? O pessoal está pedindo? Não sei. Pode. Acho que tem uma pergunta da Larissa aqui, dizendo sobre a configuração do quórum da votação. Maioria simples do total de votos efetivos para a votação. Ela queria saber se é a mesma coisa que a lei traz, né, como quórum, que é a maioria absoluta de votos, sem computar os votos em branco e as abstenções. Então, Larissa, antes um pouco, enfim, da Assembleia, vocês fazem se vocês fizerem com a TEM, vocês fazem uma reunião de ajuste de pautas. Nessa reunião de ajuste de pautas, vocês vão configurar no sistema, junto com os advogados que assessoram a companhia, a forma como os quórums vão ser computados. Então, com isso em mente, vocês vão conseguir colocar exatamente os quórums necessários. Então, por exemplo, numa matéria que é maioria absoluta, vai ser configurado para que a contagem seja feita assim. Num pedido de instalação do Conselho Fiscal, que varia de acordo com o percentual, com o capital social da companhia, vocês vão colocar lá a variação de pedidos necessários para chegar no quórum da instrução. Isso daí é um alinhamento que se faz dias antes da Assembleia, numa reunião de ajuste de pautas. Boa, Rafa. Eu tô impressionado com o Rafa, porque assim, a gente conversa algumas vezes, só que às vezes ele tá quase sabendo até mais do que eu a plataforma, o procedimento, então tá explicando exatamente como a gente funciona. Então é exatamente isso, a gente tem esse alinhamento com vocês, e a gente faz uma call para alinhar. Agora a gente tem outra, a Larissa hoje está bem inspirada, vamos lá. Se o acionista mandou um BVD, mas votou aqui, o sistema... Aí, mandou a carinha. Considera o voto durante a Assembleia e desconsidera todo o BVD. Marcelo, quer falar essa? Que você normalmente tem uma dica para esse ponto, né? Posso ajudar aqui. A orientação que a gente dá nas reuniões é a seguinte, os advogados podem me censurar se eu falar alguma coisa errada. Que o direito do acionista é enviar o BVD, se assim querer, e participar da reunião e até alterar o seu voto, caso queira. Mas, para isso, para alterar o voto, tem que ser excluído completamente o voto BVD dele. Então, o que a gente orienta nas nossas reuniões? Para que seja colocado no discurso de abertura da reunião algo do tipo, senhores acionistas, se por acaso aqui presente tem alguém que tenha feito seu voto através do boletim de voto à distância e deseja, no momento, alterar o seu voto, por favor, que se pronuncie agora para que o seu voto via boletim seja excluído e tenha agora a permissão de fazer os votos durante a Assembleia. Caso contrário, o senhor poderá participar da reunião, mas não será permitido a votação. Então, ou seja, eu vi aqui a pergunta sobre alterar o voto, ele só consegue alterar o voto na plataforma se ele solicitar a exclusão do voto dele por boletim no início da Assembleia, e aí sim ele vai ser permitido a alteração do voto dele. É uma medida de segurança, e aí a gente pode incluir essa pergunta no próprio roteiro, como o Arnaldo trouxe. Então, antes de você começar a votação, você questiona se algum acionista presente na Assembleia Digital deseja alterar sua instrução de BVD. Aqueles que se manifestarem vão ser reportados para o time da TEM, a TEM vai, enfim, colocar a matéria em votação para eles, antes não seria porque eles já tinham mandado o BVD, e a instrução de voto vai ser desconsiderada. Porque
a questão toda era garantir que a pessoa que mandou o BVD não pudesse votar para não gerar uma confusão no sistema. Então, pergunta-se antes se a pessoa quer alterar. Se ela quiser, ela vai poder votar, mas aquilo que foi dado de instrução de voto antes desconsidera-se até mesmo pela redação da instrução da CVM. Se a outra pergunta que eu acho que foi a Laís que fez, a plataforma ela não dá a possibilidade de voto para a pessoa que mandou o BVD e não manifestou a sua vontade no sentido de alterar a instrução de voto. Então, se a pessoa mandou o BVD e não disse nada quando o presidente colocar isso em questão, ela não vai ter essa possibilidade de votar. Ela vai ver a condução da Assembleia, vai participar do conclave como ouvinte, mas não vai votar. Se ela disser que ela quer mudar a instrução de voto dela, então a gente vai ter a possibilidade de votar porque eles vão desconsiderar a instrução de BVD. É isso, não, Marcelo? Correto. Só lembrando que precisa ser no início da Assembleia para que não evite alteração das pautas já homologadas. Se a gente faz a exclusão no meio, na terceira pauta, uma exclusão de BVD causaria uma alteração de votos na pauta 1 e 2. Então, não pode. Então, o momento de fazer isso é no início da Assembleia, antes da abertura das pautas. E a última observação, pessoal, isso é configurável. Se você quiser que a pessoa possa alterar o voto dela, mesmo que ela mandou via BVD, não tem problema. Só que, em aconselhamento dos nossos advogados parceiros, a gente entendeu que esse é a melhor forma, para evitar que algum acionista que votou via BVD, sem querer, esbarre, clique no botão e vote diferente, depois tem algum mal entendido. Então, essa foi a melhor forma que a gente achou aí para minimizar qualquer tipo de risco. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta sobre votação? Não sei se já falaram, mas a companhia que compartilha com a TEM os BVDs recebidos... Legal. Essa aqui é uma boa. Paula. Então, Paula, é exatamente isso. O banco estruturador te manda o mapa, né, dos BVDs e você repassa esse Excel para a gente, ou você mesmo entra no sistema. Eu vou até mostrar onde é que fica essa aba para ficar mais visual. Então, você pode entrar no sistema, você pode ou pedir ajuda para a gente fazer isso, né, ou vir direto no sistema. Então, você vem aqui na aba de Uploads, tá? E vem aqui em Carga de Boletim de Voto à Distância. Ele vai pedir para você escolher qual arquivo do seu computador você quer. Você vai escolher o arquivo do mapa aí do banco estruturador, você vai subir e vai clicar em Upload. Automaticamente, esses uploads aqui do BVD já entram na aba de inscritos como pré-cadastrados. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um pré-cadastrado que foi o Márcio Gomes, que ele já votou antes de começar essa assembleia aqui. Se você teve alguns votos que chegaram pela companhia, você vai compilar isso num Excel, tá? A gente tem um modelo de Excel aqui e vai subir do mesmo jeito. É bem simples e fácil, já entra automaticamente na plataforma. Respondido, pessoal? Acho que sim, depende muito da dinâmica que o jurídico interno da companhia também combina com o RI, né? Às vezes eles querem fazer uma conferência dos BVDs antes de alimentar o sistema, então você pode combinar com um time de assessores jurídicos fazer a conferência da documentação que é mandada a nível de BVD para a companhia diretamente, antes de imputar isso no sistema. Então eu acho que vale a pena talvez combinar essa validação com os assessores externos para só depois alimentar a planilha dos BVDs que a companhia recebe diretamente. Porque o que vem do escriturador vem validado pelo prestador de serviço, né? Em tese, a companhia tem o retrabalho de validar somente o que é enviado diretamente para ela como BVD. Show de bola. O Advanta acho que vai fazer uma pergunta, mas o Rafa, Arnaldo e Júlia, vocês têm mais pautas aí na apresentação? Não, o nosso material de apresentação acabou, acho que agora a gente seguir com a simulação e atender as dúvidas dos participantes. Legal. Uma pergunta aqui do Advan. O link para a GO já foi enviado. A Zoom conecta com o sistema de vocês? Legal, Advan, ótima pergunta. Você está vendo aqui nessa telinha que a gente está usando o Click Meetings, tá? Essa plataforma aqui é o Click Meetings. A TEM, ela possui um sistema híbrido. Então, o que é proprietário da TEM? É toda a parte que não é videoconferência, essa parte aqui do lado, essa barra branca aqui do lado.
toda essa parte do meio que está rolando na videoconferência, a gente consegue plugar qualquer videoconferência. Hoje a gente tem integração já com o Zoom, com o Click Meetings, com o Jitsi e com o YouTube. Então, se for uma dessas 4 plataformas, a gente já consegue integrar hoje. A gente tem no futuro vontade de integrar com mais, mas hoje são essas 4 que a gente trabalha. Pergunta da Larissa. Se o acionista não votar, mesmo com direito a voto, considera como abstenção? Aí ela mandou a carinha feliz aqui embaixo. Eu vou falar como a gente faz no sistema, mas antes queria saber a opinião dos advogados, como é que seria a melhor forma de computar isso. O que vocês acham? O silêncio do acionista, ele é uma forma de abstenção. Então, não manifestar voto significa abster-se de votar. Então, o acionista que não manifesta nas opções de votação aqui, entendo que deve ser considerado como abstenente. Sim. Nessa dinâmica em que a gente coloca a pauta em votação, em que o acionista tem as 3 opções, né, aprovar, rejeitar e abster-se, o mais recomendável é fazer exatamente isso que o Arnaldo colocou. Antigamente, muitas companhias, na dinâmica da Assembleia Física, faziam um pouco diferente, colocava a matéria em votação e dizia que aqueles que não se manifestassem, que estariam aprovando, faziam uma votação tácita numa dinâmica de Assembleia presencial, mas eu acho que não, né, não é a dinâmica aqui no sistema. Então, aqui o acionista que não selecionar a opção, justamente porque pressupõe um agir do acionista, então ele estaria se abstendo, se ele não clicar em aprovar nem em rejeitar. A gente não precisa, só tem que distinguir a dinâmica das assembleias presenciais com essa votação tácita, que às vezes, pela forma como era colocada a matéria em votação, implicava aprovar. Hoje em dia, nessa dinâmica aqui da Assembleia Digital, não vale. Então, a gente consideraria uma abstenção. Eu acho que isso que talvez possa ter gerado a pergunta. Rafael? Mas é importante... Ai, perdão. Não, eu só gostaria, assim, só de uma... Assim, como a gente está tendo contato com diversas empresas e diversos advogados e diversas visões diferentes, alguns advogados já demonstraram interesse em manter o mesmo rito que eram nas presenciais, de abstenção ser aprovação. De aprovação no silêncio? Isso. Eles demonstraram interesse. A gente até permite pelo sistema, só que a gente, assim, eu particularmente me sinto meio preocupado, porque, assim, a partir do momento que ele não votar significa aprovar, eu não tenho como sistema comprovar que ele votou, assim, ele aprovou, porque ele simplesmente não executou a tarefa. E aí, assim, você já comentou isso, mas eu gostaria de você frisasse melhor, assim, existe alguma coisa na lei que diga sobre isso? Eu posso passar a palavra para o Arnaldo e para a Júlia, acho que eles querem falar alguma coisa, eu posso falar depois deles para a gente seguir a ordem aqui da manifestação. Tá. Pode falar. Se a Júlia quiser começar, eu Vocês acho que o podem Arnaldo está sem microfone. Vocês estão com o poder do... você tem que habilitar, Arnaldo, você pode habilitar aí, tá liberado. Tá não? É que não aparece a opção para ele embaixo, provavelmente. Deixa eu habilitar aqui, então. Nossa, você tem... Eu posso falar rapidamente, só para esclarecer o ponto do Marcelo, na visão que eu tenho, depende muito de como a matéria é colocada em votação. Antigamente, quando se colocava a matéria em votação dizendo que caso o acionista não se manifestasse, ou seja, não agisse, a matéria então, ou seja, aquele não agir representaria uma aprovação, eu não vejo um problema. Depende muito de como isso é colocado em votação a nível de roteiro. Companhias antigamente faziam esse tipo de votação, né? No silêncio, aprova-se. Quem quer rejeitar ou abster-se, que se manifeste. Eu não vejo um problema em utilizar essa dinâmica aqui na plataforma, desde que na colocação da matéria em votação isso fique claro, né? Ou então que o acionista vote, e caso ele não faça nada, isso representará uma abstenção, ou então que ele não faça nada e, não fazendo, estará aprovando. Eu não sei se a Júlia discorda, porque eu acho que o Arnaldo está com um pouco de problema no microfone, mas se vocês entendem da mesma forma, para a gente fazer uma discussão aqui. É que agora que a dinâmica digital...
Pode falar. Diga. É que eu acho que o Não, é que eu Marcelo acho estava que com o microfone ligado e eram só 4 microfones no máximo, né? Nada. Fala aí. Eu acho que a dinâmica numa Assembleia Digital ela é um pouco diferente, porque aqui, por exemplo, a gente tem, sei lá, 60, 50 pessoas conectadas e a gente não consegue saber exatamente se elas estão sentadas na frente do computador, se elas, por um acaso, saíram para pegar uma água ou qualquer coisa do gênero. Quando você está numa Assembleia que está todo mundo no mesmo ambiente, você consegue ver a ausência de manifestação, de modo que essa votação em que uma abstenção significa uma aprovação, ela fica de uma forma muito mais fácil, é mais fácil você validar isso. Eu acho que quando você está fazendo uma Assembleia Digital, é importante você ter alguns cuidados que, enfim, naturalmente não seriam tão importantes numa Assembleia presencial. Então, assim, mesmo que a abstenção de qualquer voto represente uma abstenção de fato, eu acho que é sempre importante quem está conduzindo a Assembleia dar um tempo para que as pessoas se manifestem, dar um tempo para que as pessoas que eventualmente levantaram para pegar uma água voltem e consigam votar, consigam se manifestar antes que a votação feche por completo. Então, acho que talvez a Assembleia ela seja um pouco mais longa do que seria uma Assembleia presencial por conta dessa necessidade de abrir um espaço, mas que essa preocupação em deixar um tempo para que as pessoas se manifestem ou não se manifestem, qualquer que seja o resultado dessa não manifestação, eu acho que é muito importante, principalmente mais importante numa Assembleia totalmente digital. Sobre esse tema... Embora isso não esteja regulado, tá? Exato. Respondendo um pouco o ponto do Marcelo. Do Marcelo. Sobre esse tema que o Marcelo trouxe, que é realmente muito interessante, eu sou um pouco contra essa política de considerar o silêncio dos acionistas como um voto favorável, porque a abstenção é um tipo de comportamento do acionista na Assembleia, e o voto é uma ação positiva de manifestação de vontade. Então, se o acionista não manifestou vontade em aprovar a matéria, a gente não pode entender que o comportamento silencioso dele significa uma aprovação, porque é de fato uma abstenção. Esse acionista se absteve de proferir voto. Então, o voto não proferido deve ser considerado abstenente. Inclusive, o mapa de votação, respondendo até a pergunta do participante, o mapa de votação que a TEM gera considera os votos proferidos, quais sejam aprovar, rejeitar ou se abster, e quem não proferiu voto. Quem não proferiu voto aparece no mapa da TEM como um tracinho de que não proferiu voto. Então, existem 4 tipos de comportamento de acionistas no mapa final da TEM. O de aprovar, o de rejeitar, o de se abster e o de não proferir voto nenhum. São os 4 comportamentos possíveis. Então, eu entendo que não deveria haver possibilidade de aprovação tácita, tá? E respondendo aqui a pergunta da Larissa Costa, se somente um acionista pedir para ler o material disponibilizado para a Assembleia, tem que ler tudo ou isso também tem quórum de aprovação de matéria absoluta? Olha, Larissa, entendo que isso seja um direito do acionista participante da Assembleia e que não deveria ser submetido à deliberação. Então, se o acionista pede a leitura do documento, entendo que a leitura do documento tem que ser feita e, se possível, se o documento for muito grande, que seja discutido com o acionista se ele quer a leitura específica de um determinado item do documento, para que isso não se torne algo maçante para a mesa da Assembleia. O tempo de votação que a matéria fica aberta, né, pode inclusive constar no roteiro. Vocês podem alinhar previamente com o time da TEM e falar, olha, a gente quer que nossa matéria fique em votação por 5 minutos, por 6 minutos, para gerar esse tempo de reação do acionista que a Júlia disse, né, que às vezes a pessoa fica dispersa ali na Assembleia Digital. Vocês derem um tempo razoável para a pessoa poder reagir à votação. Eu entendo que 1 minuto é muito pouco, né? Teria que ser um tempo em que a pessoa consiga, de fato, reagir ao que foi colocado em votação aí para poder
para poder ter uma condução de assembleia regular, sem que ninguém levante nenhum ponto contra, não tive tempo de votar, vocês mal anunciaram a matéria, já fecharam, eu não consegui nem reagir porque foi muito rápido. Então, acho que isso tem que ser alinhado, sim. Legal, pessoal. Vamos lá. Alguém quer dá para fazer aqui uma dúvida oral. Se alguém quiser fazer uma dúvida oral, a gente pode abrir o microfone também, a pessoa falar aqui e perguntar aí para os palestrantes, tá? Se alguém quiser. Opa! Alguém me chamou? Eu ouvi alguém te chamar, mas eu não sei quem foi. Rafael. Quem será que foi? Não, eu acho que o Rafael desconectou. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu te ouço, Rafael. Estamos. Acho que é a sua conexão que deu uma travada, Júlia. Perdão. Legal. Pessoal, agora, o que vocês acham? A gente pode mostrar os mapas aqui das votações que a gente fez, né? Acham que funciona? Querem ver os mapas? Legal, vamos ver o mapa. Acho que é interessante para eles verem como funciona. Tá. Assim que acabou aqui a votação, eu já emiti o mapa, tá? Não esperei, não. Então, a Larissa fez uma nova pergunta, olha. Como receber as declarações e protestos que a mesa deveria autenticar e arquivar? A gente estava até... Pode fazer mais perguntas, Larissa. A gente estava até discutindo com o Rafael antes da apresentação que havia uma formatação do programa para que acionistas pudessem fazer comentários nas matérias da ordem do dia, mas que pela experiência das companhias isso se mostrou contraproducente e eles tiraram essa funcionalidade do programa. O acionista que desejar manifestar voto, eu entendo que ele deva, durante a Assembleia, informar que quer manifestar um voto por escrito, que esse voto seja lido antes do encerramento da Assembleia e que ele seja enviado para o e-mail do RI, da companhia, para que seja homologado, tá? Eu entendo que esse deveria ser o procedimento. O Marcelo está falando aqui, perguntando se ele pode falar. Marcelo, pode falar sim, cara. Vou até tirar. Se quiser, pode falar. Só liberar aí que você pode falar. Na verdade, a gente não tirou essa funcionalidade. É uma configuração do sistema que, como tem companhias que querem que fique disponível o envio de e-mail através da plataforma explicando o motivo da rejeição da pauta, assim, a gente pode habilitar ou desabilitar de acordo com o interesse do cliente que está nos contratando. Então, isso é uma opção. Nesse caso desse workshop, a configuração que foi feita foi de não ter, mas uma simples configuração e o ícone aparece à direita junto com os outros ícones e aí, através dali, o acionista pode manifestar a sua rejeição, explicando os motivos, anexando o documento. Só fica a cargo de vocês. Vocês querem esse campo ou não? Então, pelo que eu entendi, ainda está disponível. Correto. Sobre esse tema, eu considero que colocar o campo para comentários nas matérias da ordem do dia pode ser assim, perigoso do ponto de vista de estratégia da companhia, tá? Porque geralmente a ata da Assembleia vai ser lavrada de forma sumária. Então, a ata não vai circunstanciar as discussões que foram tidas durante a Assembleia. Então, se um acionista faz um comentário por escrito durante a Assembleia, em tese, esse comentário deveria constar ou da própria ata ou de uma manifestação de voto, tá? Então, para a gente não entrar numa situação de nulidade, de vício, de forma, eu sugiro que não haja espaço para comentário por escrito que não seja via manifestação de voto. Eu acho que o mais adequado, assim como o Arnaldo colocou, é que colocar a caixa de RI como meio próprio para o acionista apresentar o voto escrito, porque fica mais, do ponto de vista de estratégia, é bom porque não tem surpresa durante, enfim, tanta surpresa na dinâmica do sistema, né? Você não tem que ficar checando talvez uma caixa a mais,
E o acionista mandando para a caixa de RI, tem lá o voto escrito no formato PDF que vocês podem anexar, tá sem nenhum problema, não gera retrabalho numa ata sumária, como ele bem disse. Eu acho que muitas companhias já optam por isso e é um meio bem adequado. Então, talvez deva só refletir se for dar essa oportunidade que às vezes traz algumas surpresas. Legal, Rafa, legal. Pessoal, eu já subi aqui os mapas, tá? Na aba de documentos. Então, também, se vocês quiserem analisar os mapas, está na aba de documentos, mas eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Primeiro, o mapa consolidado. Tem aqui a pauta 1, tá? Posição, quantos votos foram em cada pauta, a porcentagem e o efetivos, né? Sem contar o abster-se. Foi até uma pergunta da Larissa. Pauta 2. Mesma coisa, você vê que diferença... Eu só não tô vendo os mapas, eu não sei se sou só eu ou se... Você tá vendo, Arnaldo, os mapas? Na tela? Tá vendo agora? Agora eu não tava vendo na tela, eu tava vendo no painel de documentos. Ok, tá, agora tá vendo então. Tá, legal. Então vamos lá. Pauta 1, 500 votos no total, 310 aprovar, 72%. Só que a gente pega aqui só os efetivos, né? Sem o abster-se, que foi até uma pergunta da Larissa. Então, 91% de abster-se. Pauta 2, a mesma coisa. Vocês veem que tem 500 aqui, e na pauta 2, 470. Então, o que isso quer dizer? A pauta 1 era só ações ON. A pauta 1 era todos os votantes. Aqui era só ações ON. Essa aqui, por último, a pauta 3. De novo aqui, o resultado, né? As porcentagens. E aqui, por último, a do voto múltiplo, tá? Que tem aqui as opções, né? O João, a Maria, a Simone e o Rafael. Não fui eleito aqui, eram 3 cadeiras. Não fui eleito, foi esses últimos 3 primeiros. Aqui as pautas. E agora o outro, que é o detalhado, tá? Então, aqui em cima aparece as informações da companhia, ó, nome, CNPJ, nome da assembleia, quando foi realizada, quando esse mapa foi emitido. Essa assembleia a gente não botou logo, mas apareceria o logo aqui da companhia também. Vem a pauta 1, a pauta 2, né, o texto delas, e aqui embaixo vem que o pessoal sofre muito, né? 5 dígitos do CPF, quantidade de ações, e aqui o que cada um votou nas pautas, tá? Você vê que no voto múltiplo tem aqui o voto separado, né? O que cada um votou em cada pauta. E assim por diante. Esse mapa completo está aqui na aba de documentos, para quem quiser baixar. Se for aqui em documentos, você pode baixar para o seu computador também para você analisar. Pessoal, a gente está já estamos chegando a 6h45. Eu queria entender se tem mais alguma pergunta para os nossos palestrantes e entender um pouco, senão a gente finalizando aí o evento. Esperar um pouquinho. Larissa, que pergunta bastante, não sei se ela tem alguma dúvida. Depois, Rafael, você pode... Larissa Costa tá on. Já achei que vinha mais uma pergunta. Depois você pode mandar a lista de participantes, a gente se coloca à disposição de mandar nosso contato, se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem alguma ajuda no dia da Assembleia. Eu falo aqui em nome do Machado Meyer, da Clarissa Freitas, que não pôde participar, mas a gente está super à disposição de tirar dúvidas adicionais aqui do pessoal que participou, também dos que não puderam participar, enfim, né, eu sei que tem muito conflito de agenda, a gente se coloca à disposição desses também. Excelente, Rafael. Estou colocando aqui os meus contatos no chat. Põe o de vocês também. Legal, boa, pessoal. Depois dessa... Eu vou até pinar esses aqui. Dá para pinar aqui no sistema. Deixa eu pinar. Depois, pessoal, quando acabar aqui o evento, eu vou mandar um e-mail para todo mundo que se cadastrou aí para participar com essas apresentações que a gente fez, né? E possivelmente com a gravação, né? Tem que ver certinho essa questão da gravação, mas possivelmente com a gravação. A Flávia fez uma pergunta. A ata da Assembleia é divulgada logo após a reunião ser encerrada? Fica com vocês aí, como é que vocês fazem? Como é que vocês indicam? Olha, a recomendação que a gente costuma dar para todos os clientes, que eu entendo ser o mais adequado, é divulgar a ata. Vocês me ouvem?
Sim. Me ouve? Ouvimos. Sim, sim. A recomendação que a gente dá para a maioria dos clientes e que a gente entende ser mais adequada de acordo com a regulamentação da CVM é divulgar a ata após o encerramento do pregão da B3, não divulgar durante o pregão, tá? A gente sabe que a B3, por vezes, oficia a companhia antes mesmo do encerramento do pregão, solicitando que envie a ata, mas a recomendação é aguardar o fechamento do mercado, tá? E aí disponibilizar nos meios costumeiros, que é CVM e site de RI. Exatamente, para que nenhuma informação contida na ata, nas discussões, possa influenciar a decisão de investimento do mercado naquele dia. Então, se a assembleia for marcada por um horário muito cedo, o que geralmente não costuma acontecer, dá para divulgar até antes do pregão, mas é uma situação que eu nunca vi na vida, mas em geral é depois do pregão. Exato. Depois do pregão, mas sempre no mesmo dia da assembleia, tá, pessoal? Exatamente. E a recomendação da CVM é sempre que se divulgue o quanto antes, mas, de fato, essa questão do pregão é super relevante também, sempre a nossa recomendação que se divulgue depois do fechamento do pregão, mas também não dentro do possível assim que fechar, entendeu? Porque a recomendação da CVM é sempre que se divulgue o quanto antes. Olha, essa pergunta aqui é para o Rafael. A ata, Rafael da TEM, a ata é divulgada na plataforma logo após a reunião, ou seja, quando a mesa encerrar a assembleia e proceder com a leitura da ata, a ata é disponibilizada para os acionistas. Eu entendo que a mesa pode disponibilizar para leitura via compartilhamento de tela, né? Mas existe alguma funcionalidade própria para isso? Então, pessoal, a gente tem duas funcionalidades para essa questão, até para falar. A primeira é que aqui deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui nessa aba aqui de inscritos, desculpa, lista de presença aqui em cima, se eu clicar aqui de quem já esteve na plataforma, ele puxa todo mundo que teve 41 presentes. Né? A gente teve um quórum legal aí nesse evento. Se eu clicar em download TXT, eu baixo o TXT com o nome de todo mundo que teve presente. Então, você pega isso aqui, copia e cola na ata. Não precisa ficar digitando um por um. Então, isso aqui dá uma velocidade legal, tá? É uma coisa que a gente faz, então me ajuda um pouco na velocidade de fazer ata. Você faz o download de quem teve um presente e já copia e cola na sua ata. A outra coisa que a gente faz também para ajudar enfim, após você acabar de fazer seu Word, né? Porque a gente entende até com a conselho aí dos escritórios que ata não é algo que dá para ser padronizado. Então, a gente entende que não existe padronização. Então, você faz no seu Word, como você já está acostumado, e você pode compartilhar a tela, como o Arnaldo falou, e a outra opção é você subir no sistema, na aba Documentos. Então, na aba Documentos, se você clicar aqui, Flávia, você vê que tem todos os mapas que eu disponibilizei, já subi aqui. Mapa consolidado, detalhado, lista de presença, o kit de assembleia também, tudo já disponibilizei. Você pode fazer a mesma coisa com a ata. Então, acabou a ata, você já pode subir direto na aba de documentos. Marcelo quer falar. Vou fechar meu microfone para ele falar. Pode falar sim, Marcelo. Por experiência que a gente tem visto nas assembleias, costuma ser, antes de finalizar a assembleia, é lida a ata, mas ela não é disponibilizada na área de compartilhamento. Ela é lida somente para poder dar o fechamento na assembleia e é finalizado e não é disponibilizado normalmente. Legal, Marcelo. Então, aí é uma opção aí que vocês têm. Até complementando, disponibilizada como um documento entregue ao acionista nunca deve ser, porque a forma de disponibilização do documento é via divulgação no site da CVM, no site da B3 e no site da companhia. Então, ninguém deve ter acesso a esse documento como algo em posse antes da divulgação ao mercado. Então, no máximo, compartilhamento de tela, mas ninguém deve ter a oportunidade de levar esse documento consigo. Legal, pessoal. Pessoal,
botei aqui um banner aqui em cima, tá? Verdinho. Então, se alguém aqui da plateia quiser marcar uma demo com a TEM, que não conhece a plataforma, quiser agendar com a gente, só clicar nesse botão, você vai vir para uma página que você vai poder agendar esse horário, tá? Então, se alguém tiver interesse, só clicar nesse banner aqui em cima, que você já é redirecionado para uma página para marcar uma conversa com a gente. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos no finalzinho já do evento. Eu acho que então é isso. Eu queria agradecer enormemente ao Rafael e a Clarissa do Machado Meyer, ao Arnaldo e à Júlia, falando um pouco da nossa história com o Machado Meyer e com a JPN. Machado Meyer, por exemplo, a gente começou lá desde o comecinho, desde a primeira vez que foi habilitada a Assembleia Digital, eles sempre apoiaram a gente, quando a gente nem tinha plataforma, a gente fazia no Webex de maneira não automatizada. E, poxa, o Rafa e a Clarice são pessoas que eu sou super agradecidos aí, toda a minha trajetória profissional, que eles me ajudaram sempre, troco de nada, e eu sou muito agradecido também. E são pessoas que sabem muito do assunto. Então, queria agradecer especialmente a eles. E também ao Arnaldo e à Júlia, que recentemente têm ajudado muito a gente com vários feedbacks. O João Pedro também, que é sócio do escritório, também é super parceiro nosso. A gente fez o kit que está animal sobre Assembleias Digitais, que está aqui na aba Documentos. Acho que foi até a Júlia que ajudou a confeccionar e ficou muito legal também. Então, eu queria agradecer muito a presença deles e deixar aí o convite aberto para próximos eventos, enfim. E também agradecer a todo mundo que participou e prestigiou da gente. Espero que tenha agregado algum valor. A gente fez meio na correria, então não ficou exatamente como eu imaginava, mas eu acho que ficou legal. Então, agradecer aí, pessoal, todo mundo pela presença, principalmente dos palestrantes. É isso, Gostaria Rafael. de agradecer. Bom, diga, Arnaldo, pode Rafael. Falar. Não, pode falar. Eu diria que nós agradecemos o convite, a participação e tentar fazer disso aqui o mais próximo possível de um evento presencial. Acho que esse seria o momento em que a gente bate palma para o evento, para a organização, para os participantes, para os palestrantes. Eu acho que foi muito legal participar aqui com vocês. Agradecer também em nome do Machado Meyer, agradecer em nome da Clarissa, agradecer a participação das pessoas que se habilitaram para o evento, né? A gente sabe que tem bastante clientes aqui que participaram, então agradecer o prestígio que eles deram ao evento. A plataforma foi algo que a TEM desenvolveu, assim, muito que a Oito Mãos, com uma ajuda minha, da Clarissa, também como eles colocaram mais recentemente do Arnaldo e da Júlia, então também é um work in progress, né? A gente tem que ter em mente que a Assembleia Digital é algo que começou a acontecer de 2020 para cá, então temos 1 ano e pouco aí de experiência, mas é algo que, em que pese a pouca experiência, tem se revelado bem proveitoso e uma dinâmica mais econômica para a maioria das companhias. Então eu queria agradecer e também dizer que a gente pode apostar que é uma boa dinâmica, que tem desafios, mas não perde em qualidade, nem expõe de alguma forma a companhia a riscos desnecessários que numa assembleia física não existiriam. Boa. Perfeito, eu queria também agradecer o convite para participar e agradecer a presença de todo mundo. É sempre um prazer estar assessorando todo mundo nesses tópicos de companhia aberta e tudo mais. É realmente muito legal esse tema. E parabenizar a TEM pela plataforma que vocês criaram, que é realmente incrível, essa parte burocrática para quem é advogado, para quem trabalha sendo secretário de mesa, realmente as funcionalidades são demais. Legal. Um grande abraço, boa noite a todos. Eu só queria aproveitar o tempo que tem algumas pessoas na sala, a maioria já saiu, mas é o seguinte, a gente tem como próximo passo transformar essa plataforma também num portal de governança para reuniões de conselho, qualquer interação do conselho ficar tudo documentado. Queria saber, quem está ouvindo, se acha que seria interessante ir para esse caminho, pessoal? Você acha que faria sentido? Você acha que teria fit ou não? A gente deveria focar em outra área. Então, dá esse feedback para a nossa área de produto. O Marcelo, da nossa área de produto, está aqui com a gente. Então, se alguém puder querer falar um pouco mais, se alguém tiver algum feedback em relação a isso, pode ser pelo chat, pode ser oralmente, mas tem intenção de usar isso aqui também como um portal para governança. Qualquer interação entre os conselheiros e a empresa ficar ali no lugar seguro, documentado todos os processos. Então, se alguém tiver algum feedback,
pode falar também, se quiser mandar por e-mail depois para mim, não tem problema. Beleza? Vamos esperar um pouco, mas eu acho que não vai ter muito feedback, não. Enfim. Pessoal, brigadão aí pelo evento. Foi ótimo. Valeu, gente. Vou indo. Tchau, tchau. Vou finalizar.